No meu bairro tem um parque que se chama o Parque do Meu Coração. Mas quem nunca passeou no Chico Mendes vai morrer sem saber da emoção. Alô, comunidade! A hora é essa? Olha o Parque Chico Mendes aí, gente! Tem gente preservando a natureza e tudo que a gente sempre quer. Tem arvoredo, sombra e futebol. Presença importante da mulher. Brinquedo para a alegria das crianças. Lazer, cultura, tudo é natural. Churrasco com gosto de amizade. Aqui a alegria é geral. Olha o Parque Chico Mendes, meu pessoal. Tão lindo, que legal. Olha o Parque Chico Mendes, meu pessoal. Tão lindo, que legal. Meu nome é Jair, mas não gosto. Meu nome é poeta J. Romaria. Desde 14 anos eu sou poeta e transformo quase tudo em poesia sempre. Agora, com isso tudo que está acontecendo aqui no meu parque, vai dar para escrever uns 2 livros. Eu estou aqui desde 1991, na fundação do parque, e agora eu estou contente, agora eu ganhei, agora sim, é assim que agora eu posso até morrer. Bom, eu sou Vitorino Bacejo, secretário de Serviços Urbanos, também sou vereador de Porto Alegre, agora estou licenciado como secretário. Fui secretário adjunto na gestão anterior até abril de 2024, saí alguns dias antes do início da maior tragédia da história aqui da cidade. Eu tenho um trabalho muito forte nas áreas periféricas da cidade e talvez isso até tenha me motivado a essa dedicação especial aos parques que estão mais fora do eixo do centro da cidade. A importância desse parque para a cidade, vamos avaliar que ele está dentro do Mário Quintana, próximo ao Rubem Berta, que são os menores IDHs de Porto Alegre. Pessoas, talvez até isso se explique essa grande participação das famílias aqui. Hoje nós temos 30 churrasqueiras, mas tu vai ver que no domingo quase todas estão ocupadas. Por quê? Porque essas famílias que moram nessas regiões mais pobres, elas vêm para dentro do parque. Então, o cuidado com esses locais, até nós temos no DNA da nossa gestão a questão da inclusão social, de levar qualidade de serviço para as partes mais pobres da cidade. Então, a realidade desse parque hoje faz com que as pessoas se sentem pertencentes, elas valorizam o local, porque ele está próximo onde elas moram. Então é diferente, se tu pegar o Parque da Redenção, ele tem um público que vem de diversas áreas das cidades, elas não têm um pertencimento com o local. Aqui a questão é territorial. As pessoas que moram aqui, tanto no Rubem Berta quanto no Mário Quintana, que são locais extremamente pobres, elas se sentem pertencentes porque esse parque está dentro da vila, está dentro do bairro. Então isso motiva ainda mais para que a gente tenha um cuidado ainda maior e a ideia é investir ainda mais aqui nesse parque. A gente vem com investimentos gradativos, porque a prefeitura vem se recuperando de toda a tragédia que aconteceu, inclusive financeiramente, mas sempre que a gente tem possibilidade, a gente investe nesses parques, em especial que estão nas áreas mais periféricas da cidade. Cara, eu sou Giovanni Bill, eu sou parlamentar, vereador aqui na capital, mas sou morador do bairro Mário Quintana, frequentador do Parque Chico Mendes desde 96, quando eu comecei a desbravar a vila aqui e conheci o Chico Mendes. A gente vem pra cá, já joguei muita bola aqui, já andei muito de skate aqui, já corri nesse parque aqui, então eu sou Giovanni Bill. 2020 foi um ano onde o Parque Chico Mendes e a população do bairro Mário Quintana viveu um verdadeiro paradoxo, porque enquanto a gente estava ainda enfrentando a Covid-19, as obras da revitalização, da construção da pista de skate do Parque Chico Mendes estavam se encaminhando. Então, 2021, quando a gente estava saindo ali do furacão da pandemia, a pista aqui no Parque Chico Mendes estava sendo inaugurada. E a pista de skate foi um pontapé inicial para tudo que veio acontecer após e está acontecendo até hoje. Porque nós conseguimos trazer o executivo aqui para dentro. Nós trouxemos o prefeito da capital, secretários e conseguimos, de uma maneira muito didática, fazendo com que eles percorressem cada palmo aqui desse parque, sensibilizando a importância de não aceitar que o parque fosse
do lixo, da criminalidade e das drogas, mas que esse parque tinha um grande potencial para os mais de 200 mil habitantes que moram aqui no entorno. E isso se deu êxito. Me chamo César Caldeira, né? Tenho 65 anos e estou aqui, né? Aliás, desde 87 que eu moro aqui no bairro e estou frequentando agora essa academia aqui que foi posta, né, para o povo fazer exercício. Então, é uma obra muito importante. Tivemos aqui o banheiro, tivemos a revitalização, né? Então isso daqui está muito lindo, né? Tem segurança, né? Que eles andam por aí dando volta de motocicleta, então está bem seguro, né? Está cercado, então, aqui o ambiente também, né? E aqui nós estamos no meio da natureza, né? Tem ar puro, né? Sem barulho. É um lugar para a gente agarrar e fazer exercício e meditar, ou seja, para trazer as crianças, tem a pracinha de brinquedo também. Então tá muito lindo isso daqui, né? Tem bebedouro, né? Tem banheiro, né? Quadra de futebol de campo, futebol de salão, para vôlei também, ou seja, temos aqui a subprefeitura também, que alguém precisar de algum, por exemplo, órgão, né, da prefeitura, pode vir aqui que tem, vai ser atendido também. Bom, a minha história com o Parque Chico Mendes, ela se desenrola desde antes de eu trabalhar aqui na Uniriter. Eu morava ali no Parque Chico Mendes e eu frequentava o parque como cidadão, né, como cidadão comum, passeava com os meus cachorros e, enfim, sempre gostei muito daquele parque, né? E na época, isso foi em 2019, 2018, 2019, o parque ele era bem diferente do que ele é hoje. Não tinha nada daquela estrutura que foi implementada hoje, a revitalização ela melhorou muito nesse sentido. Então eu já começava a observar naquela época algumas deteriorizações do próprio parque, por questões de tempo, enfim, né? E ambientalmente falando, o parque sempre se desenrolou como uma ferramenta muito importante em termos de biodiversidade, questão ambiental, e eu como biólogo sempre olhava para essa parte e pensava que isso aqui era um potencial para pesquisa, um potencial para alguma coisa, né? E, na época eu fazia só mestrado, e depois que eu comecei a trabalhar aqui na Uniriter, eu já não morava mais no bairro, surgiu a oportunidade de eu desenvolver alguns projetos na área ambiental. Então, nas primeiras oportunidades eu já envolvi o Parque Chico Mendes nessa situação. Então a gente começou a fazer alguns projetos lá em termos de descarte regular de resíduos. Eu tinha alguns alunos que trabalhavam com essa questão e recolheram, inclusive, produtos para desenvolver ferramentas de educação ambiental no parque e aqui na própria universidade. A gente implementou algumas bituqueiras e outras coisas que foram recolhidas lá para desenvolver ações de educação ambiental e propaganda e afins. Depois disso, né, o parque ele passou por algumas revitalizações, ficou mais seguro em questões, né, para levar os alunos e tudo mais. Então o primeiro passo, e até como experimento, foi o cercamento desse parque, feito pela Ismamus lá na primeira gestão do atual governo. O cercamento trouxe uma expectativa diferente, porque a partir de então a gente teve a possibilidade de começar a cuidar melhor dessa parte da zeladoria. Então hoje nós fizemos investimentos aqui com vigilância, porque esse parque ele fica aberto das 7 da manhã às 7 da noite. À noite fecha, tem a possibilidade de fechar em função do cercamento. Nosso primeiro investimento foi em vigilância. Assim como o nosso Rio Grande, o Parque Chico Mendes está passando por um processo de reconstrução. E em maio vai fazer um ano que tudo que passou não sarou. Tudo que passou não sarou, é verdade, né? Mas melhor que reconstruir o nosso Parque Chico Mendes, que sempre mereceu essa organização, que está muito lindo agora. Nosso Parque Chico Mendes sempre mereceu tudo isso. Bom, eu queria falar para vocês também que uma homenagem a todos os gaúchos, guerreiros aqui da nossa Zona Norte, que aproveitam esse parque, traz as famílias, tudo no fim de semana aí. Eu queria homenagear a eles e agradecer também aos responsáveis por esse grande evento, aos responsáveis por essa obra-prima. Isso aí é uma obra-prima que fizeram para nós.
Eu estou muito contente com isso aí. Então, eu queria agradecer aos responsáveis pela reconstrução do nosso Parque Chico Mendes. Porque assim como estamos reconstruindo nosso Rio Grande, nós estamos reconstruindo o parque. E o povo fica muito contente com isso. Então nós conseguimos, através do fundo de patrimônio, retirar desse fundo mais de 2 milhões de reais para cercar o parque. 3 quilômetros de gradis. E aqui eu quero trazer uma reflexão, porque há muito tempo se discute sobre cercar a Redenção, se cercar lá o Parque Farroupilha, né? E tem certa controvérsia da sociedade. E quando se levantou esse tema, mas vai cercar o parque porque o parque tem que ser do povo. Não, o parque ele não pode ser do que é ruim. O parque tem que ser da população. E esse cercamento, ele entregou de novo o parque para a população do bem. Todo esse movimento de recuperação do parque, ele partiu das lideranças do orçamento participativo. Todas as reuniões que nós fizemos do orçamento participativo aqui nessa região, sempre é demandado cuidado com o parque. Também tem vereadores aqui dessa região que são crias desses lugares, que também têm identificação. Então aqui entra emenda impositiva de vereador, entra emendas do orçamento participativo. Significa que se numa reunião da comunidade lá fora eles demandam verbas para o parque, isso reforça ainda a vinculação dos movimentos populares com o parque que está dentro. Então, a Secretaria de Serviços Urbanos tem contratos contínuos e periódicos de cuidado com esse local, mas isso é reforçado com emendas do orçamento participativo e emendas parlamentares de vereadores de Porto Alegre. Quando existe uma revitalização, as pessoas se sentem mais seguras. E nesse sentido, elas mesmas acabam tomando a frente para manter o parque mais organizado. Quando a gente fala de lixeiras, descarte irregular de resíduos, o parque ele funciona como uma ferramenta de lazer para a população, né? Então eles precisam utilizar esse recurso como parte da cidade, né? E acabam... essa revitalização precisa também trazer recursos para que essas pessoas possam descartar seu resíduo no local correto, precisa ter um recolhimento, as pessoas precisam ter sanitários, como está sendo feito agora. O próprio cercamento do parque foi uma ação importante na questão de segurança. Então, quando a gente tem esse tipo de revitalização, atrai mais a população acaba olhando para o parque como uma ferramenta ecológica, acaba respeitando mais a biodiversidade e todo mundo tem a ganhar. O Parque Chico Mendes, nós precisávamos de um lugar para ser o nosso pulmão, que as casas são muito amontoadas ali nas casas, então nós precisávamos aí, os líderes comunitários foram lá na prefeitura, até aqui era um CTG que tinha aqui, tiraram, acho que levaram o CTG para outro lugar, e tá tendo muita selva de pedra, muito prédio aí, até foi bom nós fazer isso aqui, que as empreiteiras, o negócio estava a fim de pegar para fazer apartamento e coisa. Aí nós conseguimos esse lugar muito ótimo aqui e agora está regularizado, ninguém mete a mão mais aqui. Viva Chico Mendes! Uma vez umas crianças estavam jogando pedra lá para cima, aí eu fui lá ver o que era. Era um passarinho que estava fazendo voo rasante na cabeça das pessoas. Aí eu olhei para cima, era um filhotinho que tinha caído no chão, ele estava fazendo rasante para ninguém pegar o filhotinho. Aí eu peguei uma taquara, peguei uma garrafa PET, cortei ela, botei o filhotinho e botei lá em cima no ninho assim. E a mãe do filhote pegou e levou para o ninho. Ganhei um dia naquele dia. Uma vez nós estávamos aqui fazendo uma reunião aqui, um evento da prefeitura, aí desceu um rapaz de lá com um revólver. Chegou, mandou um professor, era um professor que estava aí, mandou o professor entregar a máquina de tirar foto. Que ele tá... Aí eu gritei, ô ladrão! Todo mundo foi no cara tirar. Só que antes o cara ele pegou a arma. Falhou, a arma falhou. Aí uma senhora disse, tu tá bem, poeta? Tô bem, não aconteceu nada, a arma falhou. Ao dia, né, como isso aqui era uma área aberta, tinha muito assalto, muitas desovas, tinha, né, de dia mesmo, né, a gurizada vinha para cá e fazia abordagem aos frequentadores do parque, né. Então isso aí foi até 2000 e uns quebrados por ali, aí depois aí começou a melhorar, né, a polícia começou a chegar mais junto
E as facções, ou sei lá, né, a violência diminuiu um pouco, né? Eles acharam, acho que outro meio de... Não desovaram mais aqui. Então hoje, por exemplo, o parque está bem policiado, né? Não tem mais aquelas violências que tinha antigamente, né? Não se ouve mais ouvir em assalto, né? Nem ataque a pedestre ou a alguém que frequenta o parque. Então aqui tem a segurança, né? Que está aí praticamente 24 horas. A área foi cercada, que nem eu falei já, né? Questão da segurança. Não adianta o povo vir e continuar inseguro. Conseguimos garantir aqui também segurança 24 horas, cuidando aqui do patrimônio e também dos frequentadores. E esse parque especificamente, o Chico Mendes, ele era um parque muito marginalizado. Aqui tinham invasões, aqui tinham casas dentro do parque, tinha desova de veículos furtados, assim, era uma desordem absoluta. Agora, trazer as pessoas para cá, porque se a gente não ocupa os espaços, né, com as pessoas que são ocupadas, os desocupados acabam ocupando. Essa é uma máxima na nossa sociedade. Agora a gente tem que vir com eventos, com ações do município, com ações das ONGs, para promover esse lugar, né, e também divulgar para a população que é um lugar seguro. Eu venho aqui com a minha família, né? Vocês estão aqui gravando com equipamento caro, estão aqui, é um lugar seguro. Esse é o nosso maior desafio. E através de eventos, ações culturais, ações de esportes, campeonatos, torneios, envolver a região, eu acho que é a maneira que nós vamos conseguir atrair as pessoas para cá e para que esse conceito, né, que preconceito é um conceito pré, antes de tu saber, tu já cria uma construção, ó, lá não é bom. Então a gente precisa trazer as pessoas aqui para que esse preconceito venha cair por terra e eles venham ter esse lugar aqui como opção de lazer nos seus finais de semana. A ideia, colocamos a subprefeitura aqui dentro do parque, onde era a administração anteriormente. A ideia é trazer vida para dentro do parque, porque quando tu traz família e vida, tu espanta a marginalidade de dentro do parque. Então, esse espaço que outrora era completamente deteriorado, hoje vive uma realidade totalmente diferente e o que nos deixa extremamente felizes. Uma vez tentaram me tirar daqui, tu não pode fazer barulho no parque, né? Mas uma caixinha de som, que barulho vai fazer? Uma caixinha de som. Aí eu continuo aqui, né? Diz que não pode no meio ambiental, você não pode fazer barulho. Mas como é que... Não chega lá no Jardim da Paz, nós vamos ficar tudo em silêncio lá. Sim, a voz do parque é porque tinha gente perdendo documento. Aí eu anunciava aqui, tinha gente perdendo, anuncia também o pessoal da associação, lá quando tem algum evento, eu anuncio aqui, tem o rapaz que ensina violão de graça lá, eu anuncio aqui, aí o pessoal vai lá aprender violão. Claro que a turma só quer celular agora, né? Aí a gurizada foi para lá, um monte de gurizada foi para lá aprender a tocar violão. É uma utilidade pública. Quando perde documento, entrego aqui. É uma utilidade pública. Isso aí é uma salvação do parque. As minhas frases é porque eu sou poeta desde 14 anos. Eu participo de vários saraus de poesia, lá na Casa de Cultura Mário Quintana, na Associação Negra de Cultura, eu participo. Então aqui eu transformo tudo em poesia também, meu Parque Chico Mendes. Aqui acontecem muitos torneios de futebol. Tem torneios organizados, todos organizados pela sociedade daqui do entorno. Então aqui nós temos um campo próximo onde acontecem vários eventos, inclusive tem torneios aqui periódicos, todos os anos acontece aquele torneio que ficou famoso, tinha o torneio do boi, tinha o torneio do peixe, vários torneios de futebol que acontecem dentro desse parque. A cereja do bolo, eu posso assim dizer, é a qualidade de vida através da maior academia ao ar livre de Porto Alegre. Está aqui dentro do Parque Chico Mendes, a maior academia construída pela Secretaria de Serviços Urbanos, está aqui ao fundo, que dá ao pano de fundo aqui para essa entrevista, e também um playground moderno para a nossa população. Esse paradoxo que a gente sempre viveu, né, de ser o bairro Mário Quintana, o bairro com menor IDH, mas também com uma das maiores áreas de preservação, a gente começa a ter uma simbiose da comunidade, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, com tudo isso aqui, que é um espaço
que não é qualquer capital, que não é qualquer bairro que tem, que antes a gente não aproveitava, a gente tinha medo. Hoje a gente tem essa harmonia com o Parque Chico Mendes e o nosso papel agora é usufruir e cuidar. E uma outra particularidade daqui, que esse é um parque muito frequentado por famílias nos finais de semana. Então a gente agora investiu em churrasqueiras no parque. Colocamos muitas churrasqueiras, já haviam algumas. Agora, hoje o parque tem churrasqueira espalhada por toda a sua extensão. Então é muito frequente tu chegar aqui no final de semana, a gente tem uma figueira aqui ao lado, onde tem uma churrasqueira embaixo dela. Tu vai encontrar famílias fazendo piquenique ali ou fazendo um almoço. Isso estimula, porque na verdade o cuidado do poder público com a participação da população é que completa e faz o resultado esse que a gente está vendo aqui. Aí vem a questão do banheiro, que não adianta a gente mobilizar as famílias, não adianta nós trazer as pessoas para cá e não ter um banheiro. O banheiro veio. Então, a realidade desse parque hoje faz com que as pessoas se sentem pertencentes, elas valorizam o local, porque ele está próximo onde elas moram. Então é diferente, se tu pegar o Parque da Redenção, ele tem um público que vem de diversas áreas das cidades, elas não têm um pertencimento com o local. Aqui a questão é territorial. As pessoas que moram aqui, tanto no Rubem Berta quanto no Mário Quintana, que são locais extremamente pobres, elas se sentem pertencentes porque esse parque está dentro da vila, está dentro do bairro. E esse parque, eu lembro inclusive quando ele se tornou o parque. Isso aqui era uma área abandonada, aqui dentro da periferia, inclusive com invasões, porque quando esse parque, um pouco antes desse parque ser cercado, foram tiradas dezenas de casas que já existiam aqui dentro, muitas casas. Inclusive foi feito um convênio na prefeitura para retirar essas casas e depois fazer o cercamento. O cercamento ele trouxe, além da segurança com relação à invasão do parque por construções, ele também traz segurança para os frequentadores. Sim. As entradas, por exemplo, diminuiu as entradas, né, que chavearam os portões onde tinha mais fluxo de pedestre, agora tem 3 portões só, então diminuiu bastante o fluxo de pessoas aqui dentro, né? Ou seja, é só entrando as entradas principais. A nossa ideia inicial era melhorar a questão dos resíduos, do descarte regular de resíduo, né? Trazer para a população a importância, né, desse descarte em local correto, isso para dentro e fora de casa, não só no parque. E, por consequência, depois, né, melhorando esse quesito, junto com a prefeitura, junto com a revitalização do parque, melhorando esse aspecto, a gente começa a trabalhar outros que não dependem tanto da população que frequenta o parque, como é a pesquisa que eu estou desenvolvendo, a extensão que eu estou desenvolvendo agora, que tem por objetivo também verificar a qualidade da água do entorno do parque e no próprio parque. Então, como o Parque Chico Mendes ele também é um espaço, né, como eu já disse, de biodiversidade, né, ali dentro a gente tem alguns recursos hídricos que acabam chegando e passando para aquele espaço, vindo de outras regiões. Então, essas atividades elas precisam extrapolar os limites do parque para que a população, junto com o poder público, possa, de fato, fazer uma intervenção para melhorar a questão da qualidade ambiental, tanto do parque quanto do entorno. O fato do Parque Chico Mendes estar dentro de um bairro que leva o nome do maior poeta do nosso estado, e por que não dizer o poeta Mário Quintana, só por si a gente acharia que seria atrativo para a população. Mas o parque ele não é visto por algumas camadas da sociedade como um lugar para se frequentar. Diferente da Germânia, diferente do Parcão, diferente da Orla do Guaíba, o Parque Chico Mendes sempre teve muito preconceito por estar na região periférica, né? E os investimentos que aconteciam ao natural nesses lugares, aqui teve que ter muita participação, muitas pessoas envolvidas dentro do orçamento participativo, a comunidade teve que eleger um representante no legislativo da capital, ter uma voz lá dentro do legislativo para que esse grito aqui dessa comunidade e desse parque que leva o nome também de um seringueiro que foi assassinado por lutar, né, pela fauna, lutar por aquilo que ele acreditava ser justo. Olha que o Chico Mendes e o Mário Quintana, né, estão juntos aqui, e o que eu poderia dizer assim, né, para aqueles que sempre encontraram no Parque Chico Mendes um preconceito, um motivo para não estar, eu quero dizer o que disse o nosso poeta: enquanto esses aí estão
atravancando o nosso caminho. Eles passarão, nós passarinhos. Eu sempre falo, em qualquer entrevista que dou, em qualquer discurso que faço, a prefeitura sozinha nunca vai dar conta do todo. É preciso ter um cuidado com o resíduo que é produzido dentro do parque, que tem lixeiras. As pessoas têm que ter um zelo com o que é público. Infelizmente, nós temos uma cultura de o que é público não ser de ninguém, e deve ser o contrário, o que é público é de todo mundo. Então eu peço às pessoas que nos ajudem a cuidar do parque. Sozinha a prefeitura não consegue cuidar do todo. Parques, descarte irregular de resíduo causam alagamentos, vão para dentro dos bueiros. Se tu largar aqui um lixo dentro dessas áreas aqui de lagos que tem aqui dentro, ele vai demorar para ser retirado. Então a gente precisa que a população coopere com a prefeitura, que tente deixar o mínimo possível de resíduo quando usarem o parque, que é para o bem de todos. Então, sozinho o poder público nunca vai fazer tudo. Tem que sempre haver a participação dos frequentadores. Se quiserem, mandavam mensagem falando: faça alguma coisa pelo seu bairro. Comece não usando droga. Viva Chico Mendes. Poeta J. Romaria, mais de 30 anos aqui no Parque Chico Mendes. Muito obrigado. Lá, 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 lá. Chico Mendes vem aí, lá, 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 lá. Chico Mendes vem aí, lá, lá.